Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, desse dia. Então, hoje estamos aqui para falar sobre a vida de Victor Hugo. Victor Marie Hugo nasceu em 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, França. Em 1808, ele, sua mãe Sophie Trebuchet e irmãos mudaram-se para a Itália, onde estava o pai do escritor, Leopold Hugo, um militar. Porém, Leopold foi transferido para a Espanha e sua esposa e filhos voltaram para a França. Victor então conheceu Adèle Fonche. No início de sua carreira literária, em 1820, Victor Hugo recebeu uma gratificação real por sua ode relacionada ao assassinato do Duque de Berry. 2 anos depois, ele se casou com Adèle Fonche. Mas o primeiro filho do casal, chamado Leopold, morreu recém-nascido. Entretanto, isso não impediu que o escritor, nesse mesmo ano, cofundasse o periódico La Muse Française, um dos porta-vozes do romantismo francês. Depois de ser nomeado Cavaleiro da Legião de Honra, publicou a peça de teatro Cromwell, cujo prefácio é considerado um manifesto do romantismo. Desde então, Victor Hugo passou a ser visto como o principal líder do movimento na França. Seu engajamento político-literário passou a ser evidente a partir da publicação de O Último Dia de um Condenado, em que o escritor se posiciona contra a pena de morte. Autor consagrado, em 1837 foi promovido a oficial da Legião de Honra e, em 1841, foi eleito para a Academia Francesa. Porém, em 1843, sua filha Leopoldine e o marido morreram afogados. Victor Hugo soube do fato por meio de uma notícia de jornal ao voltar da Espanha. Vale citar ainda o seu relacionamento extraconjugal com a escritora Léonie Biard, que se transformou em um escândalo. Isso não impediu que em 1848 fosse eleito deputado por Paris. Nesse mandato, fez discursos contra a pena de morte e a favor da liberdade de imprensa, além de apoiar a candidatura de Luiz Napoleão Bonaparte à presidência da República. Contudo, em 1851, Luiz Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado, ao qual Victor Hugo se impôs. Esse acontecimento político levou o escritor a se exilar em Bruxelas. Mais tarde, com o sucesso do livro As Contemplações, comprou a La Fallou, uma casa para sua amante e ex-atriz Juliette Drouet, na ilha de Guernsey. Em 1859, recusou a anistia oferecida por Napoleão III e continuou no exílio. Nesse mesmo ano, posicionou-se a favor do abolicionista americano John Brown, condenado à morte. Assim, depois do grande sucesso de Os Miseráveis e com a queda do Império em 1870, voltou à França, onde foi recebido como herói para no ano seguinte ser eleito deputado por Paris, mandato ao qual renunciou um mês depois. Porém, voltou à vida política em 1876, quando foi eleito senador, sendo reeleito em 1882, antes de morrer em 22 de maio de 1885. Victor Hugo é considerado um dos principais nomes do romantismo, não só francês, mas mundial. O autor não apenas se envolveu com a política institucional, mas levou a temática política para suas obras. Como escritor romântico, usou a sua arte para liberar as consciências e tentar mudar o mundo. Republicano e exilado do Império, a sua literatura engajada foi usada como instrumento para defender a liberdade. Iniciou sua carreira como poeta com o livro Odes e poesias diversas, e experimentou, nos anos seguintes, o seu amadurecimento como escritor romântico. Assim, O Último Dia de um Condenado e Glória de Gouex marcaram o início de sua consciência e embate político na literatura. Esses dois livros são a gênese de sua grande obra, isto é, Os Miseráveis. Com esse livro, conseguiu aproximar-se do ideal romântico, ou seja, mudar o mundo. Os Miseráveis expõe com muita emoção as desigualdades e injustiças sociais. A obra, bastante popular, apesar de não ser apreciada pela crítica da época, comoveu leitores de vários países.
Porém, a projeção internacional de Victor Hugo aconteceu bem antes, com a publicação de O Corcunda de Notre Dame. Portanto, ainda jovem, o escritor foi consagrado não só como poeta e romancista, mas também como dramaturgo. Suas peças de teatro também traziam questões políticas e, portanto, polêmicas, como Marion de Lorme, que tinha como protagonista uma prostituta do século XVII. O escritor Victor Hugo faz parte do romantismo francês. Assim, de maneira geral, suas obras apresentam as seguintes características: teor nacionalista, personagens heróicos, bucolismo, subjetivismo, teocentrismo, sofrimento amoroso, exagero sentimental, defesa de ideias burgueses, amor idealizado, culto à liberdade, idealização da mulher, uso de vocativos, exclamações abundantes, uso de hiperbólicos. No entanto, as obras de Victor Hugo apresentam as seguintes peculiaridades: defesa de valores humanitários, engajamento político, união entre razão e emoção, temática da justiça social, crítica ao sistema judiciário e oposição à pena de morte.